Assim como os humanos, os mascotes também podem sofrer de problemas renais. No caso deles, os sintomas podem ser silenciosos, mas causar problemas sérios de saúde. E é sobre problemas nos rins deles que a gente conversa agora no Espaço Pet. Bom, se você tem alguma sugestão de assunto para o Espaço Pet ou uma dúvida sobre o tema de hoje, pode mandar para a gente por mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374. Também a gente quer a foto do seu pet. Pode mandar agora para a gente. Tem uma foto no celular ou ele está aí do teu lado, tira uma foto, manda, porque ele vai se tornar uma celebridade aqui na Ubra TV. Vai mandando pra gente a foto do teu bichinho de estimação. E aproveita também e participa da campanha da Ubra TV Adote um Amigo, que estimula a audiência a adotar animais em situação de abandono ou à espera de um tutor. Mande vídeos do seu mascote para o e-mail que está aparecendo aí na tela e a gente vai então selecionar esses vídeos e montar um material bem bacana das nossas campanhas voltadas ao universo pet, e seu bichinho pode ser uma das celebridades que vai participar dessa campanha. Bom, agora vamos ao tema desta semana. Para a gente começar, doutor, seja bem-vindo. O que é uma doença renal? Como é que ela pode afetar os pets, já que ela pode ser extremamente silenciosa? A gente pode se queixar, às vezes, né, de um cálculo renal, de algo que provoca uma dor muito intensa, e a gente vai se queixar e se manifestar. Mas eles que não falam, enfim, como é que a gente pode identificar esses sintomas? Bom, quando a gente fala em doença renal em pequenos animais, a gente tem duas situações bem distintas, né? A gente tem a lesão renal aguda, que é uma condição abrupta e de um desenvolvimento muito rápido da doença, com sinais clínicos muito visíveis, né? Perda de apetite, sinais gastrointestinais, vômito, diarreia pode acontecer. E a gente tem uma outra situação que é muito mais comum, que é a doença renal crônica, que realmente é uma condição silenciosa, né? E que ela é o grande desafio que a gente tem, né, na clínica de pequenos animais, devido à grande incidência da doença, tá? Então, ela é uma condição que ela pode se perpetuar e vir progredindo ao longo de semanas, meses ou até anos, né? E passar despercebida pelo tutor, né? E quando ele percebe o paciente manifesta o sinal clínico, muitas vezes essa doença já está muito avançada. Né? E que dificulta muito o manejo e o tratamento dessa condição. Perfeito. Agora, aqui a gente separa, claro que as pessoas têm diversos pets hoje em casa, mas o que predomina são cães e gatos. E a gente costuma separar. As doenças renais costumam afetar mais cães ou gatos, ou não há distinção? Estou lembrando aqui das características dos gatos, que têm peculiaridades na hora do consumo da água, por exemplo, né? Por exemplo, gostam mais de água corrente, água fresquinha, enfim. Isso acaba, por exemplo, dificultando a vida dos gatos? Bom, as doenças renais, quando a gente fala principalmente da doença renal crônica, né, que é mais comum, tanto cães e gatos eles desenvolvem com bastante frequência, só que realmente os gatos eles têm uma incidência muito maior, tá? E são diversos fatores que estão relacionados a isso. Um deles é justamente o consumo de água, né? As características peculiares do gato e a humanização que a gente traz, né, para essa vida, né, deles, né, para a gente poder conviver com eles. Então, tem vários fatores, mas um fator que a gente tem visto que é bem importantíssimo hoje é a longevidade desses pacientes, né? Principalmente os gatos, que são tendem a ser mais longevos, né, que os cães. A gente vê que a doença renal crônica ela tem uma correlação muito importante com a idade. Sim. Né? Então, uma incidência muito maior em pacientes idosos, e a gente vê, né, realmente isso, uma prevalência maior nos gatos do que nos cães. Vamos para a tela, doutor, que a gente já tem celebridades aqui para conferir. Vamos lá, essa é a Manuela de Sapucaia do Sul assistindo o programa Conexão RS. A Paola Dornelli está junto. Meu Deus do céu, ainda posou para fazer foto. Olha só que maravilha. Presta atenção no programa, minha filha. Chuck, da Raquel, com esse olhar lindo, olhos lindos como os meus, azuis. E o Igão tá aí. O Igão é presença confirmada. Eu acho que é o maior fã do Espaço Pet, é o Igão. Tigrãozinho, gato de rua, que aparece um ônibus e que nos deixou em 2000. Ah, eu acho que ele foi atropelado, é isso?
em 2016, depois de muito cuidado e carinho. Poxa, Saraiva, meus sentimentos. Bonitão, né? Parece o Garfield. Lembra o Garfield, né? Bom, agora vamos para mais uma sessão aqui de perguntas, onde a gente agora vai separar entre portes. Né? Porte pequeno, porte grande, especialmente com cães, que aí o porte pode variar bastante. Pequenos animais podem ter mais chance de desenvolver problemas renais? Por quê? Não, assim, quando a gente fala nos cães, tanto cães de pequeno porte quanto grande porte, eles têm eles podem desenvolver a doença renal. É aqui que a gente vê, da mesma maneira que a gente vê em gatos, né? Os cães de pequeno porte, eles tendem a ser também mais longevos que os cães de grande porte. Sim. Tá? E aí, então, a gente costuma ver, tem esses tempos um York de 23 anos de idade, ou seja, dificilmente tu vai ver um dog alemão passando dos 12, 13 anos de idade. Então, a incidência dessas doenças tendem a ser maiores em cães de pequeno porte. Que a gente sabe que, por exemplo, é um dado, né, estatístico, mas que a doença renal crônica ela é 5 vezes mais prevalente em cães com mais de 12 anos do que em cães com menos de 12 anos. Sim. Tá? Então, geralmente, o cão que tiver uma expectativa de vida maior, ele vai ter uma maior chance de vir apresentar doença renal. Perfeito. Agora, doenças renais, hoje, com o que a medicina veterinária oferece, e ela evoluiu muito nos últimos anos, até o senhor dividiu em crônicas, né, e outros tipos de doenças renais. Hoje, a maioria tem cura, tem tratamento, e até mesmo no caso, aqui com os humanos, a gente consegue imaginar transplante de rim. Hoje é bem comum e é um transplante, digamos assim, popular. A gente vê bastante em filmes, novelas e tudo mais. Essa possibilidade já existe para pets? Bom, quando a gente fala de doença renal crônica, ela é uma condição autoperpetuante, tá? Progressiva, e o rim ele é um órgão que ele tem baixa capacidade de regeneração. Então, ela se torna uma doença de cura muito difícil ou improvável, tá? Mas ela é uma doença que tem controle, a gente consegue controlar, principalmente quando a gente consegue dar um diagnóstico precoce dessa condição. Acho que esse é o ponto principal quando a gente fala em pequenos animais, é o diagnóstico precoce, é reconhecer rápido e ter técnicas de prevenção para isso. Tá? No momento que a gente tem um diagnóstico precoce, tá? A gente consegue trabalhar melhor. E aí nisso a gente tem, né? A gente hoje tem marcadores de função renal mais precoces, consegue nos ajudar. E a gente tem terapias melhores para tratar isso. Então a gente tem a terapia com célula-tronco, a gente tem as terapias dialíticas, então a gente tem a hemodiálise, né, que pode funcionar. Existe hemodiálise para cães a gente e gatos. tem em Porto Alegre, tem centro de hemodiálise. Trabalho com hemodiálise em pequenos animais. A gente tem a diálise peritoneal, né? E a gente tem o transplante. O transplante, ele funciona, ele é uma forma de terapia interessante, só que a gente acha que para o gato, os trabalhos mostram que ela é relativamente eficiente. Para o cão já um pouco menos, pela dificuldade da gente ter, né, uma compatibilidade dos órgãos, devido à diversidade muito grande que a gente tem dos cães. E eu acho que um grande problema do transplante, apesar de ele ser efetivo, que a gente ainda empaca um pouco é na questão ética, né, de quem é o doador. Sim. Né? Porque geralmente vai ter que ser um doador em vivo, e aí quem que vai ficar com esse doador, né? Essa tem uma questão ética ainda. Claro. Mas já é uma terapia bem difundida, né? Bom, eu vou botar mais gente na tela, mais celebridades, perguntas também. Feliz em ver meu médico na Ubra TV. Opa. Quem é esse paciente aí? É o vovô Billy, 16 anos. É o vovô mesmo, tá lá o Billy e sua companhia. Tem mais alguém com ele, com a Rafaela junto, né? E o Billy. Estamos assistindo, que bacana. Família toda assistindo o seu médico, o seu doutor. Tá aí, um abraço para todo mundo aí, em especial pro Billy. Né? Billy tá bem, né? Tá Billy bem, tá ótimo. Com 16 anos, já é um idoso, Billy, Com né? certeza. Agora, doutor, para a gente fechar, dicas e orientações, e fico pensando, primeiro, a relação de hereditariedade, por exemplo, com a genética, se isso pode levar a ter problemas, e isso leva ao tutor ter um olhar, né? Depois teve uma ninhada, enfim, tem que ficar de olho naqueles pets, naqueles filhotes. E a alimentação, a água, essas dicas básicas, como para a gente a saúde é muito importante, vem pela alimentação, para eles também é importante. Por exemplo, não dar resto de comida, coisas do tipo. Bom, a gente tem primeiro esse ponto sobre a
a questão genética, né, das doenças renais, a gente tem 2 pontos que são importantes quando a gente fala. Né? Existem algumas raças que são mais predispostas às doenças genéticas e geralmente essas doenças elas se manifestam em animais mais jovens. Tá? Então a gente tem algumas raças que têm uma predisposição para displasia renal, outras para algumas nefrites hereditárias. Então é importante quando for adquirir uma raça de um cão ver isso. Tá? Um exemplo particular é o gato persa, que ele tem uma doença renal policística, que o rim enche de cistos, parece um cacho de uva, assim, que é uma doença muito grave. Tá? No caso dos cães, existe uma predisposição familiar para doença renal, ou seja, quando a gente atende um paciente, mesmo que idoso com doença renal, é importante perguntar, conhece o pai, a mãe, os irmãos, né? Eles tiveram doença renal? Porque os cães eles têm essa questão familiar também, de ativação de genes que vão induzir a isso. Então, essa questão genética ela é importante. Tá? E outro ponto importante é trabalhar na prevenção, justamente tu falou, né? Alguns pontos são importantes quando a gente tem um pet. Tá? Acho que os cuidados que a gente tem que ter com eles vão, principalmente numa fase de vida mais jovem, eles vão se refletir na vida adulta dele. Tá? Então, sempre procurar alimentos de boa qualidade, tá? Alimentos adequados para ele, né? Evitar muitas vezes, muitas vezes o problema nem é o resto de comida, são alguns alimentos. É um alimento que é tóxico para ele. Churrasco, por exemplo. Por exemplo, assim, ó, o excesso de sódio daquela... Sabe quando tu bate a carne e cai aquele sangue, aquele sal? Eles vão lá, eles lambem e tudo mais e tem problemas gastroentéricos, desidratam. Isso pode induzir alguns problemas importantes, tá? Então, importante sempre ter um bom acesso à água fresca, em grande quantidade, principalmente em gatos, que como já comentou, que eles têm aquelas predileções por água corrente, eles têm o seu potezinho de água preferido, né? Evitar medicar eles sem um consentimento de um médico veterinário, tá? Porque as medicações que servem para humanos nem sempre vão ser adequadas para um pet, tá? E sempre trabalhar com prevenção. Acho que o mais importante é a prevenção, né? Principalmente nas doenças renais, já que elas não têm cura, elas são progressivas, elas infelizmente vão evoluir para condições, algumas vezes terminais para os pacientes, é trabalhar com prevenção. Acho que a prevenção ela é o ponto-chave. E na prevenção, sempre lembrar, é bom, da mesma maneira que a gente volta também faz um check-up, né? Leva o teu pet para fazer um check-up, tem o seu veterinário de confiança que tu leve lá para ficar avaliando e sempre está prevenindo e antecipando a ocorrência de alguma doença. Quero agradecer a presença do Dr. Alexandre Martini de Brum. Seja sempre bem-vindo e até um próximo encontro, doutor. Claro, obrigado.